Bom dia a todos. Gostaria de agradecer também pelo convite, muito obrigada à comissão organizadora. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a obesidade, suas consequências e o manejo nutricional no tratamento e das doenças associadas também. Bom, então a obesidade, todos nós sabemos, né, que é o acúmulo anormal e excessivo de gordura, onde há um balanço energético positivo, uma maior ingestão calórica com menor gasto energético. E ela acaba sendo uma doença crônica, de difícil tratamento, complexa e multifatorial. A causa da incapacidade funcional, da redução da qualidade de vida e da redução da expectativa de vida e do aumento da mortalidade. Então, quais são esses fatores que levam à obesidade, né? Então, nós temos diversos fatores, entre eles os biológicos, então, a genética, baixo peso ao nascer, o excesso de peso ao nascer, a menarca antes dos 12 anos, o desmame precoce e a menopausa. Então, tem diversas alterações hormonais e alterações fisiológicas que acabam levando à obesidade. Temos os fatores sociodemográficos, então o nível socioeconômico-cultural, né? Então a acessibilidade aos alimentos, normalmente a gente encontra nas faixas, nos estratos mais baixos, por conta da acessibilidade dos alimentos, da informação, da assistência de saúde. Os comportamentais, então a mudança no consumo alimentar, que vem mudando, né, com as mudanças de urbanização e globalização nos últimos anos. Então, esse estudo publicado ano passado mostrou que, nos últimos 20 anos, a população está cada vez acima do peso, e o sobrepeso e a obesidade em 2010 foram responsáveis por mais de 3 milhões de mortes em todo o mundo. E mostraram também que, de 1980 a 2013, houve um aumento do sobrepeso entre homens e mulheres, então o IMC acima de 25, que para os homens mudou de 28,8% a quase 37%, e as mulheres de 29,8% a 38%. E nisso eles mostraram que o Brasil é o quinto na lista de países com pessoas acima do peso, ou seja, um problema muito sério de saúde pública. O último Vigitel, que é a vigilância dos fatores de risco e proteção contra as doenças crônicas por inquérito telefônico, mostrou que mais da metade dos brasileiros está acima do peso, sendo que quando eles iniciaram a coleta de dados em 2003 era 43%, e hoje estamos com 52,5% de brasileiros acima do peso. E desses 52,5%, quase 18% da população está obesa. Nesses últimos 3 anos não houve crescimento, que acaba sendo um pouco positivo, porque desde 2006 esse crescimento foi progressivo. E o que leva, né? Quais são as consequências da obesidade na saúde? Então, a obesidade pode levar à doença renal, à osteoartrose, alguns tipos de câncer, diabetes tipo 2, apneia do sono, as doenças hepáticas, né? Hepática gordurosa não alcoólica, hipertensão, doenças cardiovasculares e a síndrome metabólica, que está diretamente relacionada com o acúmulo excessivo de gordura na região abdominal. Alguns estudos epidemiológicos têm confirmado que realmente a obesidade, que a redução do peso reduz o risco de das doenças associadas, reduz o risco de mortalidade. Então, eu trouxe esses 3 estudos, né, de alto impacto. Então, primeiro, o Dallas Heart Study participaram 2.735 participantes, que mostrou que foi associado com o IMC maior, estava associado com a síndrome metabólica em participantes diabéticos e não diabéticos. O Nurses Health Study, com 114.281 mulheres, mostrou que a obesidade foi o principal fator de risco para diabetes tipo 2 e que a perda de 5 quilos, então,
apenas 5 quilos, mostrou uma redução de 50% no risco do diabetes tipo 2. E o Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, onde participaram 6.814 pessoas, sem doença cardiovascular prévia, mostrou que a hipertensão e o diabetes estava associada principalmente nos pacientes obesos. E como tratar, né? Como que é essa abordagem nutricional? Como que a gente trabalha com esse tipo de paciente? Que a gente viu que é uma doença multifatorial, então é difícil o tratamento, né? A gente tem a perda de peso, depois tem o reganho, então esses pacientes eles precisam ser tratados muito de perto, assim, muito próximo. Então, nós temos 3 tipos de tratamento para a obesidade. Então, tem o tratamento clínico, que são as dietas personalizadas, a educação alimentar, né, com a reeducação alimentar e atividade física. Nós temos o tratamento medicamentoso, né, quando necessário, que pode ter, com a utilização de inibidores do apetite ou ansiolíticos. E o tratamento cirúrgico da cirurgia bariátrica, depois de várias tentativas de perdas de peso pelo tratamento clínico e de acordo com o peso e com as doenças associadas, esse paciente pode ter essa alternativa da cirurgia bariátrica. Então, qual que é o objetivo do tratamento nutricional? Então, o primeiro objetivo é a redução do peso e a redução da gordura corporal. Com isso, também tratar as doenças associadas à obesidade e, depois, a prevenção do ganho de peso. Então, a manutenção desse peso, que acaba sendo mais difícil que a própria perda de peso. Então, o tratamento clínico ele tem que ser uma orientação dietética individualizada, então sempre respeitando os aspectos culturais, o estilo de vida dos pacientes. Com isso, a gente vai ter a qualidade, mantendo sempre o equilíbrio entre a qualidade e a quantidade da alimentação e tentando modificar os hábitos alimentares e comportamentais, que a gente vê em vários estudos que os hábitos alimentares também influenciam muito no sobrepeso. Então, por exemplo, pular o café da manhã, muitos estudos vêm mostrando que esse hábito influencia no aumento do peso e na incidência de obesidade. E com isso, então, juntando tudo isso, a gente leva a uma reeducação alimentar, que a gente sabe que a reeducação alimentar acaba modificando o estilo de vida do paciente e levando a manutenção do peso a longo prazo. Então, a reeducação alimentar a gente já sabe que é certa, mas existem diversos tipos de dieta, né? Diversas nas revistas, internet, nas dietas da moda. Eu listei algumas que existem. Então, dieta da proteína, que é a redução do aumento da proteína e redução do consumo de carboidratos. A dieta do tipo sanguíneo, de acordo com cada tipo sanguíneo. A dieta de Beverly Hills, que é uma dieta composta apenas por frutas. A dieta da lua, que é uma espécie de dieta líquida que inicia-se na lua nova. A dieta das estrelas de Hollywood, então o cardápio da Julia Roberts. E a dieta da sopa do Hospital do Coração, que na verdade não existe, né? Pelo menos não foi feito por nenhuma nutricionista do Hospital do Coração, isso eu posso garantir. Então, todos esses tipos de dieta, elas são nutricionalmente desequilibradas, são prejudiciais à saúde por serem muito desequilibradas. Então, como é que a pessoa fica comendo só fruta, né? Chega uma hora que não vai dar muito certo. Elas induzem a perda de peso ilusória, então eles podem ter uma perda de peso rápida na primeira semana, mas eles não conseguem sustentar essa perda de peso. E o risco para o desenvolvimento dos transtornos alimentares. Então, alguns estudos mostram que essas dietas desequilibradas, elas aumentam 18 vezes o risco para o desenvolvimento de um transtorno alimentar. Entre eles, a bulimia, a anorexia.
Então, esse estudo, ele mostrou, ele comparou, né, uma dieta convencional e uma dieta pobre em carboidratos, né, então, a dieta da proteína. Então, como a gente pode ver aqui, há uma perda de peso, está funcionando, uma perda de peso maior nos primeiros 3 meses, na dieta convencional e na dieta da proteína, né, baixa quantidade de carboidratos. E depois dos 6 meses, houve um aumento de peso nesses pacientes que seguiram a dieta pobre em carboidrato. Por quê? Porque é difícil de seguir por um longo prazo. Então, eles voltam com os mesmos hábitos alimentares errados de antes da dieta. Então, sugerindo, né, a reeducação alimentar, então, uma dieta equilibrada para promover essa manutenção do peso perdido. Essa meta-análise, eles mostraram como que tem que ser a abordagem no paciente para ele manter esse peso perdido em longo prazo. Então, eles mostraram que não tem jeito. Para manter esse peso, né, precisa de uma abordagem multidisciplinar. Então, precisa do acompanhamento nutricional, precisa de acompanhamento psicológico com a terapia, precisa de atividade física, muitas vezes a necessidade da utilização de medicamentos, e sendo que, em relação à alimentação, tem que ser uma dieta equilibrada, com redução das calorias e de gorduras, e a modificação dos hábitos alimentares, como eu havia dito anteriormente. E como que é composto então, esse plano alimentar, né? Então, a gente vai, uma alimentação onde tem todos os tipos de alimentos, sendo que uns em maior quantidade e outros mais restritos. Então, a redução dos carboidratos simples, então, açúcar, mel, xarope de milho. Xarope de milho a gente encontra muito nos alimentos industrializados. Então, as pessoas não têm muita noção de que o xarope de milho é um açúcar. E, então, é importante a gente mostrar para o paciente que, para sempre ler o rótulo e ver exatamente aquilo que ele está consumindo. E esses alimentos, eles trazem pouca saciedade e, com certeza, têm uma maior densidade calórica. E o aumento dos carboidratos complexos. Quais são os carboidratos complexos? Então, arroz, pão, massa e as fibras. Claro, de preferência, arroz, pão e massas integrais, né, que tem uma maior quantidade de fibra, para levar ao aumento da saciedade e, consequentemente, uma redução na ingestão da quantidade dos alimentos. Uma redução também das fontes, um acréscimo quando consumir as proteínas, que elas sejam mais magras. Então, leites derivados desnatados, as carnes mais magras, aves sem pele, os peixes, os ovos cozidos. Então, esse negócio, tem que tirar a carne vermelha. Não, assim, é claro que o consumo tem que ser limitado e, de preferência, as carnes mais magras. Tirar os leites e derivados, a lactose, né, que está sendo na moda, que é ultimamente o que a gente ouve falar muito, né, tirar a lactose para emagrecer, consenso que não pode tirar a lactose. É claro que existem vários tipos de segmento da nutrição, mas o que a gente vê na legislação é que a lactose a gente só tira para os pacientes que têm intolerância à lactose, que têm essa sensibilidade. Diminuição das gorduras saturadas, então as carnes gordurosas, os leites e derivados integrais, chocolate, tudo que os alimentos industrializados, tudo que possui uma grande quantidade de gorduras saturadas. As gorduras trans, então que a gente encontra também nos alimentos industrializados, então as margarinas, os óleos, sorvete, chocolate. Então, todos esses alimentos industrializados, eles têm uma quantidade de gordura trans elevada. Então, eles precisam... Muitas vezes, a gente acaba tirando da alimentação, né, por influenciar tanto no peso, como também nas gorduras do sangue. Né, o colesterol, triglicérides. O aumento das gorduras monoinsaturadas. Então, nós temos o azeite, óleo de canola, as azeitonas, oleaginosas, o abacate. Então, essas gorduras, as monoinsaturadas, as poliinsaturadas, a gente sabe, né, os estudos já mostraram que eles são gorduras de fator de proteção
para as doenças cardiovasculares. As poliinsaturadas, então, são basicamente os óleos vegetais, de soja e canola, e os peixes de água muito frias e profundas. Então, o salmão, a truta, a cavalo e arenque. Só que também, assim, não é porque a gente sabe que eles são alimentos saudáveis que pode consumir em grande quantidade. Até porque o salmão, ele tem o ômega 3, só que ele também tem bastante gordura saturada. Então, não adianta comer em grande quantidade, porque vai acabar influenciando também. Aqui eu trouxe as recomendações dietéticas, né, de acordo com a diretriz de dislipidemia, porque ela recomenda, né, de acordo com os ácidos graxos. Então, tem as gorduras totais, os ácidos graxos saturados, poliinsaturados, monoinsaturados, a quantidade de carboidratos. Então, a gente vê que numa alimentação equilibrada, a quantidade de carboidratos ela é alta, né, de 50% a 60% das calorias. Então, esse negócio de reduzir muito o carboidrato não dá muito certo, principalmente em longo prazo. A quantidade de colesterol, então, variando de 200 a 300 miligramas de colesterol no dia. As fibras e a caloria, a gente vai de acordo com cada paciente. Então, a literatura fala que a gente pode reduzir de 500 a 1.000 calorias do que o paciente já está habituado. Só que também isso varia muito de profissional para profissional. O importante é ter uma redução das calorias e um equilíbrio entre todos os nutrientes. E os hábitos alimentares, então, que eles acabam influenciando muito na perda de peso, no ganho de peso. Então, ficar muito tempo sem se alimentar, a gente vê que nos estudos que tem uma mudança hormonal que acaba influenciando no aumento da ingestão alimentar. Pular o café da manhã, como eu havia dito, muitos estudos mostram que há uma incidência muito grande no desenvolvimento de diabetes tipo 2, só pelo fato de pular o café da manhã. Se concentrar naquilo que está se alimentando. Então, com a vida corrida, as pessoas acabam comendo, está no celular, está no computador, está na televisão, nem presta atenção no que está se alimentando, né? Quando o paciente chega no consultório, a gente pergunta, o que o senhor comeu ontem? Que a gente faz o recordatório. Ele não lembra direito o que comeu ontem, porque realmente não estava prestando atenção naquilo que ele estava consumindo. E nisso acaba aumentando a ingestão calórica sem perceber. Daí é aí que leva, mas eu não como nada, eu não sei por que eu engordo. É porque realmente eles não prestam atenção naquilo que comem, principalmente os beliscares, né, que são os mais calóricos e que acaba passando desapercebido. A mastigação dos alimentos, então, o contato dos alimentos com os receptores orofaríngeos também acabam levando impulsos que acabam influenciando o centro de saciedade. Então, com isso diminui a ingestão calórica, a ingestão alimentar. Então, é muito importante a mastigação. Evitar tomar líquidos durante a refeição, porque um hábito errado acaba levando ao outro. Então, você tomando líquido, acaba mastigando menos. Isso vai acabar influenciando. E procurar se alimentar sempre nos mesmos dias, nos mesmos horários. Então, ter uma regularidade alimentar é muito importante. Até porque o organismo acaba se adaptando e ele vai sentir fome exatamente no horário que você está adaptado a se alimentar. Então, fica mais fácil. E evitar mudar os hábitos aos finais de semana. Então, se a pessoa começa a se alimentar errado, né? Já final de semana é festa, então já começa de sexta à noite até domingo à noite. Então, é mais ou menos 30% da alimentação da semana toda, né, se a gente for contar pelas principais refeições. E 30% acaba influenciando muito no ganho de peso, né? Então, faz a dieta direitinho na semana, desanda no final de semana e acaba ficando traumatizado e não consegue seguir nenhum esquema alimentar, nenhum plano alimentar. Então, foi mais ou menos isso que eu quis passar para vocês, né? Que o acompanhamento nutricional na obesidade, ele é imprescindível para a redução do peso, principalmente a melhora nas comorbidades associadas e, especialmente, a melhora na qualidade de vida.
Muito obrigada.